Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites deste domingo, dia 14 de setembro de 2025. Vamos ter neste domingo 17 palpites com placar exato e 2 opções média para o jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá de baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Itália Série A, terceira rodada, temos a equipe da Roma contra a equipe do Torino. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o segundo palpite. Agora pela França Liga 1, a quarta rodada, temos a equipe do Lille contra a equipe do Toulouse. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Inglaterra Premier League, a quarta rodada, temos a equipe do Burnley contra a equipe do Liverpool. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Espanha La Liga, a quarta rodada, temos a equipe do Levante contra a equipe do Real Betis. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pela França Liga 1, a quarta rodada, temos a equipe do PSG contra a equipe do Lens. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o sexto palpite. Agora pela Alemanha Bundesliga, a terceira rodada, temos a equipe do Borussia Mönchengladbach contra a equipe do Werder Bremen. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Agora pela Inglaterra Premier League, a quarta rodada, temos a equipe do Manchester City contra a equipe do Manchester United. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Agora pela Turquia Superliga, quinta rodada, temos a equipe do Fenerbahçe contra a equipe do Trabzonspor. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa. Placar exato, 3-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Agora pela Bélgica Liga Jupe, a sétima rodada, temos a equipe do ST Truinde contra a equipe do Westerlo. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o décimo palpite. Agora pela França Liga 1, a quarta rodada, temos a equipe do Rennes contra a equipe do Lyon. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela Itália Série A, terceira rodada, temos a equipe do Milan contra a equipe do Bologna. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão, a 23ª rodada, temos a equipe do Atlético Mineiro contra a equipe do Santos. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão, a 23ª rodada, temos a equipe do Juventude contra a equipe do Flamengo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora.
placar exato 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Ainda pela Espanha La Liga, quarta rodada, temos a equipe do Barcelona contra a equipe do Valência. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa. Placar exato 3-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pela Argentina, encerramento da oitava rodada, temos a equipe do Rosário Central contra a equipe do Boca Juniors. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate, placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão, a 23ª rodada, temos a equipe do São Paulo contra a equipe do Botafogo. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão, a 23ª rodada, temos a equipe do Vasco contra a equipe do Ceará. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. Esse daqui foram nossos 17 palpites deste domingo, dia 14 de setembro de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.